parte dessa aula, muito importante destacar, né, aquilo que nós vamos comentar hoje, né, agora, a partir de agora, mas é muito importante aquilo que a gente falou para a construção do Estado brasileiro. Veja, pessoal, quem estava insatisfeito com a política portuguesa, principalmente de tentar retomar o Brasil colônia, né, transformar o Brasil em colônia novamente, a opressão fiscal estabelecida pela coroa portuguesa, né, a relação, por exemplo, de estar abaixo da metrópole, isso incomodava muito as elites. Que durante as elites, quando eu falo, são elites agrárias, né, são os grandes latifundiários, principalmente aqueles, pessoal, que vivenciavam uma realidade de crise econômica no Brasil. Então essas elites, percebendo que se voltassem a esse status de colônia extremamente prejudicial, passaram a apoiar, né, a Dom Pedro I, depois se torna Dom Pedro I, na verdade, mas antes era só Dom Pedro, para que ele rompesse com Portugal e entregam o poder a ele, porque assim poderiam garantir o quê, gente? Poderiam garantir os seus, vamos chamar assim, os seus privilégios, né? Garantir, né, aquilo que era bom para eles naquele momento, que era a manutenção da estrutura econômica que vinha desde o Brasil colônia. Essa estrutura econômica era latifundiária, né, exportadora e ao mesmo tempo escravista. E vejam, moçada, essas elites, elas se organizam de uma determinada forma, onde elas percebem que, ao invés de romper com Portugal e transformar em todas em pequenos, né, vamos chamar assim, repúblicas, né? Se você imaginar assim, no sul vai existir uma república, lá no nordeste vai existir outra, isso era prejudicial aos seus interesses, eles passam a se unir, né, na ideia daquilo que a gente comentou com o Partido Brasileiro, contra o domínio português, e a partir daí centralizam o poder nas mãos do imperador, né, que no caso seria Dom Pedro I a partir de agora. Mas agora, pessoal, agora é bem importante, agora é coisa nova. Como é que funciona o Brasil então após a independência? Primeiro, gente, aqui são 3 situações muito importantes para você. Primeiro, gente, nem todo mundo concorda com essa independência, certo? Existem algumas províncias, né, lembrando que o Brasil era organizada, né, justamente, ou melhor, províncias não, me desculpe, existiam algumas regiões, algumas capitanias que eram controladas por quem? Por portugueses, né, e que gostariam de que o Brasil retomasse a esse estágio, né, anterior à vida da família real portuguesa, eram favoráveis à dominação portuguesa. Então esses começaram a se opor, né, a esses latifundiários e não aceitaram a dominação de Dom Pedro no Brasil. Bom, o que aconteceu, gente? Acontece que começam a surgir em algumas regiões do Brasil, portanto, o que hoje seriam os estados, a Bahia, também tem no Maranhão algumas lutas, aquilo que chamamos de guerras pela independência. Tá? E uma das principais batalhas é uma batalha que vai acontecer na região da Bahia, né? Só lembrando a você que a região era populosa, já tinha sido capital do Brasil durante um bom tempo, né? Capital de Salvador. Acontece a chamada Batalha de Genipapo. Essa batalha, a gente tem como algo muito importante na nossa história, porque aqui aparece uma figura feminina de grande importância. Como é o nome dela? Maria Quitéria. Tá? Então, só vou lembrar vocês dela, porque ela conduz as tropas, né, baianas contra os portugueses. E a Maria Quitéria, como sabe, só lembrando, né, a sua vitória, até hoje na Bahia é comemorado, por exemplo, o feriado, dia 2 de julho, porque eles consideram ali a data da sua independência. Tá? Então você veja como é interessante essa relação. Mas a Batalha de Genipapo, gente, portanto, conta com a participação e a liderança de Maria Quitéria. A Maria Quitéria, que substitui seu pai, né, que não queria entrar na guerra, e a Maria Quitéria daí acaba entrando aqui, portanto, nessa relação com a Batalha de Genipapo. Só que nesse momento, pessoal, quando Dom João voltou para Portugal, ele levou, né, todas as riquezas, todo o tesouro brasileiro. Dom Pedro, quando Dom João VI, quando voltou para Portugal, acabou levando tudo isso. E aí o Brasil não tinha recursos, né, para garantir, né, uma manutenção, né, uma ordem dentro do seu território. Então o que vai acontecer, gente? Aqui nessas guerras, Dom Pedro acaba tendo que contratar aqueles que nós chamamos de mercenários. Tá? Inclusive lutando nessa guerra aqui, tá, gente?
mercenários. Como o Thomas Cochrane, né? O Labatut são mercenários que lutam pela independência do Brasil. Lembrando para você que mercenário é o quê? São aquelas pessoas que lutam sem causa, né? Simplesmente eles vendem a sua esquadra, né? Se for no caso da Marinha, vendem vendem os seus soldados em troca, né? Obviamente não é da liberdade, lutam sem uma causa, sem uma ideologia. Então isso acabou, pessoal, configurando essas guerras e a manutenção do território em algumas regiões, como por exemplo a Batalha de Genibá. Por sua vez, gente, também nós temos o reconhecimento externo. Porque, vejam, pessoal, era um momento diferente da história, era um momento que o Estado, né, absolutista, ele dava lugar ao chamado Estado liberal, aquela estrutura com a qual nós chamamos de antigo regime, vai dando lugar pouco a pouco à liberdade, e esse sentimento também se estabelecia aqui. Então, alguns países passaram a apoiar a independência do Brasil de uma maneira direta. O primeiro país, embora eu não tenha colocado aqui, foi quem? Foi o Império Austro-Húngaro, visto que a nossa imperatriz era filha do imperador daquela região, né? O imperador do Império Austro-Húngaro. Então, é o primeiro a reconsiderar. Depois vem outros países, como os Estados Unidos, depois o México, Portugal e depois a Inglaterra. Mas esse reconhecimento externo tem uma motivação. Porque, vejam, por que os Estados Unidos estavam apoiando o Brasil no início do século XIX em relação à sua independência? Primeiro, pessoal, os Estados Unidos estavam buscando um apoio mais ligado ao nosso continente. Ele não estava buscando, por exemplo, relações com a Europa, uma política isolacionista. Isso fez com que os Estados Unidos, na real, quisessem apoiar, fazendo com que o Brasil fosse seu aliado econômico daqui. Aliado não quer dizer que você não vai explorar, mas buscava essa aliança aqui, tentando retirar toda a influência europeia que existia no continente. Então, nos Estados Unidos, a gente tem um termo, tem um conceitinho bem legal, que isso é a partir da famosa doutrina Monroe, tá? Ou Monroe, tá? Para você que está anotando aí, doutrina Monroe. Dentro dessa doutrina, dentro dos Estados Unidos, nós vamos ter esse reconhecimento externo. Lembrar você que Dom Pedro era filho do rei de Portugal. Então, o que vai acontecer, gente? Dom Pedro basicamente faz uma aliança com seu pai, que exige uma recompensa de 2 milhões de libras esterlinas pela independência do Brasil, onde o Brasil é emprestado à Inglaterra. Empresta esse dinheiro, a Inglaterra também considera, e por isso nós encontramos essa situação também do apoio dado ao reconhecimento externo da independência do Brasil, já no ano de 1823. Após a nossa independência, as guerras pela independência, reconhecimento externo, lembrando também que a nossa elite, por que adotou o Império? Porque era a experiência política que eles tinham e era uma maneira, como eu já falei, de garantir os seus privilégios. Nós temos que pensar da seguinte forma, pessoal: garantir o território, reconhecimento externo em relação à nossa antiga metrópole, como organizar esse país. E algo que vem até hoje, pessoal, é pensando acerca das leis. Cria-se uma Constituição, certo? E para isso a gente vai falar na próxima aula, na terceira aula aí, sobre essa relação com a Constituição. Valeu?